Em uma era de aço e sombra, onde a terra do Brasil era banhada em sangue e lágrimas sob o jugo de invasores, ergueu-se um testemunho que ecoaria pelos séculos. Não de conquista terrena, mas de um reino que não se pode ver, uma fé que não se pode calar. Esta é a saga dos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, almas forjadas no fogo da perseguição, cujo sacrifício extremo selou a identidade espiritual de uma nação. Prepare-se para adentrar os recônditos mais sombrios da intolerância e as alturas mais luminosas da devoção humana. O ano é 1645. O Nordeste brasileiro, outrora vibrante sob a coroa portuguesa e a cruz de Cristo, geme sob o domínio holandês. Comerciantes de além-mar, eles trouxeram consigo não apenas a ambição mercantil, mas também a rigidez calvinista, intolerante à fé católica que pulsava nas veias daquela gente simples e devota. O Recife tornara-se o centro de um império estrangeiro em solo brasileiro, e de lá emanavam ordens que ecoavam com a frieza do fanatismo religioso. A promessa inicial de liberdade de culto rapidamente se desfez em perseguição velada, depois aberta, e finalmente em terror indizível. Nas terras férteis do Rio Grande do Norte, duas comunidades floresciam em fé e trabalho. O engenho de Cunhaú, sob a guia pastoral do padre André de Soveral, e a comunidade de Uruaçu, liderada pelo padre Ambrósio Francisco Ferro. Eram oásis de devoção católica, onde a missa era o centro da vida e os sacramentos, o sustento da alma. Mas a sombra da heresia e da violência se avizinhava, implacável. No dia 16 de julho de 1645, um domingo, os sinos da capela de Nossa Senhora das Candeias, em Cunhaú, chamavam os fiéis para o santo sacrifício. O padre André de Soveral, sacerdote de vida exemplar e coração apostólico, estava no altar. Cerca de 70 fiéis, entre eles homens, mulheres e crianças, enchiam a pequena igreja, alheios ao destino cruel que se desenhava. Enquanto o padre elevava a hóstia consagrada, as portas da igreja foram abruptamente abertas. Soldados holandeses, acompanhados por índios potiguares a seu serviço, liderados pelo infame Jacob Raby, um alemão a serviço dos holandeses, irromperam no recinto sagrado. O terror se instaurou. Gritos de pavor misturaram-se às orações interrompidas. Os invasores, com fúria bestial, fecharam as saídas e iniciaram um massacre sem piedade. O padre André, de joelhos, ainda tentou suplicar pela vida de seus paroquianos, mas suas palavras foram silenciadas pela espada. Homens, mulheres e crianças, todos foram trucidados por se recusarem a renunciar à sua fé católica. O chão da capela, antes sagrado pela presença divina, foi encharcado pelo sangue dos inocentes. Ali tombaram os primeiros heróis desta jornada de fé. A notícia do massacre de Cunhaú espalhou-se como um vento gélido, semeando o pavor, mas também fortalecendo a resolução dos que permaneciam fiéis. A perseguição intensificou-se. Os holandeses, vendo que a fé católica era um obstáculo à sua dominação plena, decidiram erradicá-la com ainda mais violência. 3 meses depois, o horror se repetiria com requintes de crueldade ainda maiores. Em Uruaçu, a comunidade do padre Ambrósio Francisco Ferro, um sacerdote igualmente dedicado e corajoso, vivia sob constante ameaça. No dia 3 de outubro de 1645, um contingente de soldados holandeses e seus aliados nativos cercou a região. Mais de 200 católicos, incluindo o padre Ambrósio, foram aprisionados. Foram levados a um local ermo, às margens do rio Uruaçu. Ali, sob o olhar frio de seus algozes, foram submetidos a torturas indescritíveis. Amarrados, foram mutilados. Tiveram seus membros quebrados, olhos vazados. A crueldade parecia não ter limites. No meio deste pandemônio de dor e sofrimento, destacou-se a figura de Mateus Moreira, um leigo, um camponês simples, mas de fé extraordinária.
Enquanto os carrascos se aproximavam para arrancar-lhe o coração pelas costas, um ato de suprema barbárie, Mateus, em um último ato de adoração e desafio, bradou com voz potente que atravessou o vale da morte: Louvado seja o Santíssimo Sacramento! Suas palavras, seladas com o próprio sangue, tornaram-se o símbolo imortal da resistência católica no Brasil. O coração, órgão da vida e do amor, foi-lhe arrancado, mas sua alma voou para a eternidade, unida ao Cristo que ele tanto amou e defendeu. Ao todo, 30 mártires, incluindo os 2 sacerdotes, André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, e o leigo Mateus Moreira, juntamente com seus companheiros, homens e mulheres simples do povo, deram a vida naquele fatídico ano de 1645. Seus corpos foram despojados, suas vidas terrenas ceifadas, mas sua fé permaneceu intacta, mais brilhante que o sol do Equador. Eles não empunharam espadas, não lideraram exércitos. Sua única arma era a fé, seu único escudo, a verdade do Evangelho. E com essa fé, venceram o mundo. O legado dos mártires de Cunhaú e Uruaçu não se apagou com o tempo. Pelo contrário, cresceu em silêncio, nutrindo a fé das gerações seguintes. Suas histórias foram passadas de pais para filhos, como um tesouro sagrado. A lembrança de seu sacrifício extremo tornou-se um farol de esperança e um chamado à perseverança na fé, especialmente em tempos de provação. Durante séculos, foram venerados como santos pelo povo, muito antes de qualquer reconhecimento oficial. A Igreja, em sua sabedoria, investigou profundamente os acontecimentos. A heroicidade de suas virtudes, a constância na fé diante da morte certa, o ódio dos perseguidores à fé católica, tudo foi examinado com rigor. Finalmente, no dia 5 de março de 2000, o Papa João Paulo II beatificou este grupo de protomártires brasileiros, reconhecendo oficialmente seu lugar nos altares. E a jornada de reconhecimento culminou em um dia de glória indizível, 15 de outubro de 2017. Na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco canonizou os 30 mártires de Cunhaú e Uruaçu. Eles foram elevados à honra dos santos, modelos e intercessores para toda a Igreja Universal, testemunhas luminosas do poder da fé que vence a morte. Os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu não são apenas figuras de um passado distante. Eles são um chamado vibrante para os dias de hoje. Em um mundo que frequentemente tenta silenciar a voz da fé, que ridiculariza os valores do Evangelho e que, por vezes, persegue abertamente os cristãos, o exemplo desses heróis brasileiros ressoa com urgência profética. Eles nos ensinam que a fé não é negociável, que a verdade de Cristo vale mais que a própria vida. Eles nos mostram que o amor a Deus e ao próximo pode nos levar ao sacrifício extremo e que nesse sacrifício reside a verdadeira vitória. A história deles é um convite à reflexão. Até onde vai a nossa fé? O que estamos dispostos a sacrificar por aquilo em que acreditamos? Em tempos de relativismo e indiferença, os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu se levantam como colunas de fogo, guiando-nos na noite escura das provações, apontando para a aurora da eternidade. Eles nos lembram que ser cristão é ser testemunha e, às vezes, ser mártir, seja no derramamento de sangue, seja na fidelidade cotidiana aos mandamentos de Deus em meio a uma cultura hostil. Que o sangue desses mártires continue a ser semente de novos cristãos, fonte de coragem e inspiração para todos nós. Que seu testemunho nos ajude a viver nossa fé com autenticidade, com paixão, com a certeza de que nenhuma força neste mundo pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Se a história dos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu tocou seu coração, não deixe que essa chama se apague. Busque conhecer mais sobre esses heróis da fé brasileira. Reze,
pedindo sua intercessão por suas necessidades, pela Igreja e pelo Brasil. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o poder do testemunho e do sacrifício por amor a Cristo. Deixe seu comentário abaixo, partilhando como esta história te inspirou. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal para continuarmos juntos a jornada de descoberta dos tesouros da nossa fé. Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, rogai por nós.